Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. No vídeo de hoje eu vou trazer um estudo para você, onde nós vamos falar sobre as obras da carne. Eu vou usar aqui Gálatas capítulo 5, do verso 19 até o verso 21. A gente vai pegar a lista que Paulo faz a respeito das obras da carne e a gente vai estudar as características dessas obras da carne. Esse estudo tem como objetivo fazer mais claro aquilo que Paulo está ensinando em Gálatas, e através dessa clareza sobre as obras da carne, a gente pode fazer uma análise na nossa própria vida, né? Porque você sabendo as obras da carne e as suas características, você vai conseguir fazer uma análise na sua vida e saber se você não tem praticado essas coisas, né? Porque eu acredito que uma pessoa que tem um entendimento a respeito daquilo que ela pode ou daquilo que ela não pode fazer, de acordo com a Escritura, ela vai saber muito bem se policiar, né, e andar pelo caminho reto, porque santidade também envolve entendimento e conhecimento da palavra, não somente fugir do pecado, mas saber e entender aquilo que desagrada a Deus e aquilo que quebra os mandamentos de Deus. Mas antes disso, se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém. Amém? Só ajeitar a câmera aqui. Então, quero ler com você Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas 5,19 diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo aqui no verso 21, já no final, que aqueles que praticam essas coisas, eles não vão entrar no reino de Deus. Então eu acredito que é muito válido a gente entender o que são essas obras da carne e verificar se essas obras não estão em nossa vida. Porque a santidade, como eu disse, ela parte de um entendimento. Se você quer andar em santidade, você precisa entender aquilo que desagrada a Deus para que você possa tirar aquilo da sua vida. Então vamos lá, ele começa com adultério. Só que essa palavra adultério, ela pode ser encarada como prostituição. Alguma obra da carne que eu citar aqui pode estar diferente, né, daquela que eu acabei de ler, por causa da tradução da Bíblia, mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, prostituição. O que vem a ser a prostituição? Toda a prática sexual fora dos padrões de Deus. Aí vai envolver adultério, fornicação e pornografia, né? Agora vamos aqui alguns exemplos práticos. Eu vou citar a obra da carne, vou trazer o significado dela, eu vou trazer exemplos práticos a respeito dessa obra da carne, tá? Então, a prostituição envolve adultério, fornicação e pornografia. Então, todo pecado de cunho sexual, né, está envolvido ali na prostituição. Agora, exemplos práticos. A prostituição ela está envolvida em ter relações sexuais antes do casamento. São aquelas pessoas que mantêm relação sexual sem ter uma aliança de casamento, né? O sexo casual que tem muitas das vezes entre os jovens ímpios, né? Assistir pornografia frequentemente também está dentro da prostituição. Manter um caso extraconjugal, aqui já é o adultério, né? Usar o corpo como moeda de troca, por favores ou dinheiro, aqui é a prostituição em si mesmo. São as pessoas que vendem o seu corpo por dinheiro, tanto homem quanto mulher. Então, prostituição envolve esses pecados na prática, pornografia, e dentro da pornografia nós temos a ramificação que é a masturbação, né? Nós temos o adultério e a fornicação, que é o sexo entre solteiros, e também as pessoas que realmente vivem na prostituição, vendendo o próprio corpo. Segundo, Paulo vai falar sobre impurezas. O que vem a ser impureza? É imundície moral, que envolve pensamentos, palavras e atitudes obscenas. Vamos a exemplos práticos desse pecado. Fantasias sexuais recorrentes sem arrependimento. Então, isso aqui eu estou explicando na prática. São pessoas que têm fantasias sexuais frequentemente sem arrependimento. Vamos dar um exemplo bem prático sobre isso. São aquelas pessoas que até não se deitam com outras pessoas, não fazem sexo com outras pessoas, somente com seu cônjuge, né? E quando vai
manter relação com seu cônjuge, na hora que está mantendo relação com seu cônjuge, em vez de se deleitar naquela prática com o seu cônjuge, ela imagina outra pessoa, como se ela estivesse mantendo relação com outra pessoa que não fosse o seu marido. Tudo isso na cabeça dela. Uma imaginação. Tem pessoas que fazem isso e acham que isso não é nada. Sim, envolve o pecado da impureza. É uma sujeira decorrente também da prostituição, né? Que aí eu acredito que as pessoas que fazem isso têm visto em pornografia. Falar palavrões ou fazer piadas sujas está dentro da obra da carne chamada impureza. Então, sabe aqueles crentes que chamam palavrão, que diz que é normal, que ficam com raiva e xingam os outros? É impureza o nome disso. Ele está dentro da obra da carne. Usar roupas provocantes com a intenção de seduzir. Sabe, o homem e a mulher que usa aquelas roupas curtinhas, o homem para mostrar o braço dele malhado, né, quer mostrar as curvas do corpo dele, ou a mulher que usa aquela sainha curtinha, aquela blusa com decote, quase mostrando o bico do peito, né, mostrando aqui essa parte da mulher aqui, que quando o cara olha já bate, já vê isso aqui logo, né, a curva dela aqui, ou então usando uma calça apertadinha mostrando os glúteos dela, ou até mesmo indo mais a fundo, né, usando aquelas calças que na frente mostra tudo. Isso é decorrente de uma obra da carne. As pessoas que fazem isso, é a obra da carne na vida dela, que é a impureza. Desejos ocultos e impuros mantidos no coração. Sabe aquelas pessoas que têm aqueles desejos dentro de si? Normalmente as pessoas que têm esse desejo, sempre ela vai cair para a imaginação. Ela tem um desejo dentro dela, mas se transforma em imaginação. Ela pensa, olha o vizinho e imagina mantendo relação com o vizinho. Olha para a vizinha, imagina mantendo relação com a vizinha. Entende? Então isso é uma obra da carne, é impureza. A terceira obra da carne que Paulo cita é a lascívia. O que vem a ser a lascívia? Comportamento sexual descarado e sem vergonha. Aqui já vai entrar mais para libertinagem. Vamos a alguns exemplos práticos disso, né? Tem pessoas que fazem isso, se dizem crentes, mas eu não sei como é que elas podem se dizer crentes, mas fazer essas coisas. Postar fotos sensuais nas redes sociais para chamar atenção. E esse chamar atenção não é chamar atenção para beleza, porque não é pecado você querer ficar bonito ou ficar bonita, né? Ou para o seu marido ou para o seu amigo, até mesmo para as próprias pessoas verem a sua beleza, que não é lascívia, é diferente. Beleza, um bom corte de cabelo, uma boa maquiagem, uma boa roupa, mas se querer se mostrar nas redes sociais, aquelas pessoas que fazem isso, não tem a ver apenas com a beleza. Na verdade, eu acho que não tem nada a ver com beleza, tem a ver com sensualidade. Sabe, a mulher que quer mostrar os glúteos dela, quer mostrar o seio, ela quer mostrar as partes do corpo dela, né? Ela quer se mostrar sensual. Então é esse tipo de pessoa que eu estou falando, né? Ela posta fotos sensuais nas redes sociais para chamar atenção. Ela frequenta festas ou ambientes com apelos sexuais intensos. Tem a ver com as pessoas que vivem no meio de gente que está ali só com o intuito disso, né? Provocar outras pessoas com intenções sexuais. Normalmente se faz isso, ou o homem ou a mulher, mas normalmente, na maioria das vezes, não vou cravar aqui que seja apenas elas, mas as mulheres com roupas curtas. Por incrível que pareça, tem mulheres que vão para a igreja com a roupinha curta, vai com shortinho, né? Incrível que pareça, tem, você acha que não, mas tem. Ou ela vai com vestido longo, né? Não mostra a perna, mas a costa atrás está aberta. Ou está com decote, ou está marcando, ou está com uma calça que está marcando. Isso é decorrente de uma obra da carne. E a pessoa que está vivendo na prática disso precisa se arrepender e abandonar isso. Como disse no início, as pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino dos céus. Normalmente essas pessoas que fazem isso, elas têm uma frase que elas dizem, né? Meu corpo, minhas regras. Não. Se você é um cristão, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, logo, se o Espírito Santo habita no teu corpo, então existem as regras que o Espírito Santo decide que você tem que seguir. Não é o que você acha, não é o que você quer, mas é o que o Espírito Santo te dirige. Então, não é teu corpo e não é tuas regras. Talvez essa frase faça sentido para o ímpio. O ímpio diz isso porque ele é ímpio, ele vive conforme ele quer. Mas o crente, não. O corpo é dele. Não é dele. O corpo é o templo do Espírito Santo. Porque Jesus pagou um bom preço, derramou o sangue dele pelo teu corpo. Então ele não comprou apenas a tua alma, né, e te deu um espírito. Não, ele comprou o teu corpo também. Então o teu corpo também é dele, existem regras a serem seguidas. Quarta obra da carne que Paulo cita, idolatria. Significa adoração de ídolos ou qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus. Então nós temos a idolatria comum que todo mundo conhece, que é
adoração a ídolos. Normalmente a gente sempre acusa os católicos disso, né? Mas também a idolatria, ela envolve qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Por exemplo, futebol, redes sociais, celular, pessoas, amizades, lugares, práticas. Então qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus e pode se tornar um ídolo. Agora vamos a alguns exemplos práticos. Amar mais o dinheiro ou a carreira do que a Deus. Ó, colocar o trabalho em primeiro lugar. O trabalho se torna um ídolo. Porque o trabalho toma o teu tempo e tu não tem tempo para buscar Deus, tu não tem tempo para estar com Ele a sós. Então, Deus já não é mais o teu centro, é o teu trabalho. Ou o teu dinheiro. Tu ama ganhar dinheiro, coloca o dinheiro em primeiro lugar. Dinheiro, dinheiro, eu quero dinheiro. E abandona a Deus. É um ídolo, é um Deus na vida das pessoas que fazem isso. Buscar fama nas redes sociais como prioridade de vida. Aqui eu estou dando alguns exemplos práticos. São aquelas pessoas que vivem pela internet. Faz de tudo para ter views, para ter visualização, para ter alcance. Né? Então ela passa por cima de princípios da palavra de Deus para alcançar isso. E por incrível que pareça, tem crentes que fazem isso. Colocar relacionamentos, filhos ou pastores acima de Deus. Pessoas. O próprio Senhor Jesus, certa feita, disse: aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe, os seus filhos, ou a sua esposa ou seu esposo, mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está ensinando? Colocar relacionamentos acima da pessoa de Deus se torna um ídolo. Ele quer exclusividade total na tua vida. Superstição com objetos, amuletos, sal grosso, figas. Aqui eu estou dando alguns exemplos que a gente tem no nosso cotidiano. Né? São aquelas pessoas que têm superstição com amuletos. Eu não posso passar debaixo de uma escada. A gente que é crente, a gente sabe que essas coisas elas não funcionam contra nós. Só que tem crente que tem essa superstição. Então logo tu crê em uma coisa que está fora da palavra. E tem crente que tem tanto medo, por exemplo, tem crente que tem medo de macumba. Ai, macumba, fazer macumba pra mim. Meu Deus, tem um centro de macumba aqui do lado, eles estão batendo tambor. Então tu acredita muito mais no que o macumbeiro pode fazer do que no que o teu Deus pode fazer. Então se torna, de certo modo, um Deus na tua vida, porque tu tá achando que isso é mais forte do que o Deus que tu serve. Quinto, Paulo vai falar sobre feitiçarias. Significado: práticas ocultas, uso de substâncias ou manipulação espiritual. Tem pessoas que acham que feitiçaria é só aquelas pessoas que acendem vela, né? Vai fazer uma obra, um trabalho, aí é um feiticeiro. Não. A palavra usada no grego é pharmakeia, que é farmácia. É dessa palavra pharmakeia do grego que vem a farmácia. Né, que tu vai lá na farmácia, na drogaria, comprar o remédio. Então a palavra farmakeia, que é do grego, derivou-se a palavra farmácia. Então, quando Paulo fala sobre feitiçaria, ele não está falando somente sobre as pessoas que envolvem-se com rituais, mas as pessoas que usam drogas. Olha aí, ó, que doideira. Então vamos usar aqui alguns exemplos práticos. Ó. Consultar horóscopo ou tarô ou médium. Então a pessoa que vai consultar o horóscopo, que vai lá para o cara ler a mão, né, para a mulher ler a mão para ver o futuro, é feiticeiro. Não é só o cara que faz a magia lá não. A pessoa que se envolve com isso também é feiticeiro, está envolvido com a feitiçaria. Usar drogas para alterar a mente ou expandir a consciência. Como eu disse, a palavra que Paulo usou aqui é farmakeia. Por que usar droga é como se fosse uma feitiçaria? Porque ela altera vamos dizer assim, a tua consciência, os teus pensamentos. Porque a feitiçaria em si ela tem como esse objetivo, né, dominar pessoas. E a droga faz isso. Fazer simpatias para amarrar alguém ou ter sorte. Aí já aquelas pessoas que querem, eu quero um marido, eu gosto daquele rapaz, eu vou fazer uma simpatia para ele. Essa pessoa que faz isso, ou que pede para outras pessoas fazerem isso para ela, é feiticeiro, de acordo com o que Paulo está ensinando, e vai ficar fora do reino de Deus. Fazer orações manipuladoras, chantagem emocional com Deus ou pessoas. Sabe aquelas orações que as pessoas fazem para, Deus, eu te peço que tu entre na vida daquela pessoa e destrua aquilo que ela está fazendo. Isso é encarado como feitiçaria. É chamado de oração contrária. É feitiçaria, porque você está usando um mecanismo para buscar a Deus com a intenção de prejudicar o próximo. E Jesus nunca nos ensinou isso. Então aquelas pessoas que fazem oração para destruir os outros, Deus faz justiça, que dê essa cova, que tu mate, Deus. Não sei se você já viu pessoas falando sobre isso. Essas pessoas são feiticeiras. Elas não sabem, mas são feiticeiras. Né? A feitiçaria também tem a ver com manipulação. Sabe aqueles líderes religiosos que gostam de manipular os outros?
manipulam com as suas palavras, essas pessoas têm uma certa lábia para conseguir dominar as pessoas. Então, esses líderes espirituais que manipulam as pessoas também são feiticeiros, porque a feitiçaria em si tem como esse objetivo controlar as pessoas, né? Mudar a opinião das pessoas. Feitiçaria. Então, olha só como a feitiçaria não é só acender vela. E feitiçaria também é fazer rituais. Aí já é o normal que a gente conhece, né? Feitiçaria. Mas a feitiçaria é tudo isso aqui que eu acabei de falar para você. Sexto, inimizades. O que vem a ser isso? Ódio contínuo, hostilidade, falta de reconciliação. Vamos a alguns exemplos práticos dessa obra da carne. Alimentar rancor contra alguém por anos. Sabe aquelas pessoas que não gostam de perdoar? Não vou perdoar fulano de tal porque ele me feriu muito. Então você tá no pecado da carne chamado inimizade. Se você não se arrepender, você não vai entrar no reino. Lembra que eu disse? Paulo disse, e as pessoas que praticam essas coisas não entrarão no reino dos céus. Inimizades. Normalmente essas pessoas elas dizem, nunca mais quero olhar na cara de fulano. Nunca mais olhe na minha cara. Isso é derivado da obra da carne chamada inimizade. É pecado. Criar panelinhas e excluir pessoas de grupos. Isso acontece dentro da igreja, não era para acontecer, mas acontece. Tem um grupo aqui, um grupo ali, e isso é inimizades, causando divisão dentro do corpo de Cristo. As pessoas que fazem isso estão caminhando para o inferno. Essa é a realidade. Celebrar quando um inimigo se dá mal. Sabe que as pessoas, quando descobrem que uma situação ruim aconteceu com uma pessoa que ela não gosta, ela faz festa, ela ri, ela se alegra. Essa atitude dessa pessoa é proveniente de uma obra da carne chamada inimizade e é pecado. Essa pessoa, se ela não se arrepender e abandonar esse tipo de comportamento, ela vai para o inferno. Porque Paulo torna a dizer, ele diz, as pessoas que praticam essas coisas ou coisas semelhantes a estas não herdarão o reino dos céus. Sétima obra da carne, porfias. Significado, brigas, discussões frequentes, espírito de contenda. Exemplos, brigar constantemente em casa, no trânsito ou nas redes sociais. Sabe aquela pessoa briguenta e ela ainda justifica dizendo, não, esse é o meu jeito, eu tenho um gênio forte. Não, isso é uma obra da carne, é porfias. Naquela pessoa que todo o tempo fica fazendo confusão, discussão, qualquer coisa vira uma briga, qualquer coisa vira uma discussão, já se irrita fácil. É uma obra da carne, e isso é pecado, entende? Sempre querer ter a última palavra, aquela pessoa orgulhosa, quer ter sempre a última palavra. Aquela pessoa que quer sempre ter a razão. É uma obra da carne. Porfias. Entrar em debates religiosos para vencer e humilhar. Sabe aquelas pessoas que vão para debates nas redes sociais? Até pastores fazem isso. Vão para a rede social, mas ele quer mostrar o talento dele ou ele quer humilhar o outro, que o outro está errado, quer diminuir o outro e se colocar acima. É uma obra da carne. Olha como é sutil e muitas pessoas não sabem disso. Porfias. É o que Paulo está escrevendo. Conflito entre irmãos na igreja por vaidade. Aquele irmão que não canta muito bem fica com raiva daquele irmão que canta bem. Aí fica com inveja, fica com ciúme. Aí cria uma briga, uma discussão para derrubar o outro. O nome disso é porfias. São essas pessoas que criam discussões para destruir o outro. É uma obra da carne. Oitava obra da carne, ciúmes. O que vem a ser isso? Insegurança processiva, rivalidade emocional. Vamos a alguns exemplos práticos. Espionar o celular do cônjuge ou namorado. Eu não estou dizendo que você não pode olhar o que o teu marido ou o teu namorado faz no celular. O que Paulo está ensinando aqui a respeito de ciúmes é diferente. São aquelas pessoas que têm insegurança e todo tempo ficam pensando que o marido está traindo, né? Pensando que o namorado está conversando com as pessoas. Então essas pessoas pegam e ficam espionando o celular, ficam olhando todo o tempo, querendo controlar a pessoa. E isso provém de uma obra da carne chamada ciúmes. E é pecado. Olha como muitas pessoas fazem isso e acham que é normal. Porque tu é assim? Não, porque eu sou muito ciumento, eu sou assim mesmo. Não, é uma obra da carne e você tem que se arrepender. É pecado. Outro exemplo, isolar a pessoa amada para que ninguém se aproxime. Sabe aquela mulher que casou com o marido e não quer que ninguém chegue perto? Não pode falar com nenhuma mulher, não pode falar com ninguém. Ninguém pode chegar perto dele, ou o contrário. Ninguém pode chegar perto dela. Ele isola a garota, a mulher. Ninguém pode chegar perto. Ela é minha. Isso é ciúme, é uma obra da carne. Aquela pessoa possessiva é pecado e essa pessoa tem que se arrepender. Sentir raiva quando alguém recebe atenção ou elogios. Sabe? Quando uma pessoa ali está sendo honrada por algum trabalho, por alguma coisa que ela fez, e aí a pessoa fica com inveja.
Fica com ciúme porque ela queria que ela fosse honrada no lugar da outra. O nome disso é ciúmes, que Paulo está descrevendo aqui, e é uma obra da carne. Competir com outros irmãos por reconhecimento. É aquela pessoa que trabalha dentro da igreja ou trabalha em qualquer lugar apenas para ser visto. O nome disso é ciúmes. Está dentro da obra da carne e é pecado. E a pessoa que está nisso, se você tem isso na sua vida, você precisa se arrepender. Nono, Paulo fala sobre iras, né? Explosões de raiva, fúria incontrolável. Exemplos práticos: gritar, quebrar objetos ou agredir em momentos de raiva. Explodir com familiares por coisas pequenas. Os exemplos, né? Falar palavras ofensivas quando está irritado. Sabe aquela pessoa quando fica com raiva e chama palavrão? Ou manda o cara lá para casa do seu João, né? Você sabe? Aí fica irritado, xinga o outro, estoura, explode de raiva. Isso é uma obra da carne. E é pecado. É a ira. Perder a cabeça e depois de se justificar com a frase, sou assim mesmo. Aquelas pessoas que ficam irritadas, sabe? Quando acontece alguma coisa que ela não gosta, ela se irrita e explode. Pô, aí fala um monte de besteira, xinga o outro, xinga a mãe, xinga o pai. Depois que a raiva passa, aí ela vai dizer, ah não, desculpa, mas eu sou assim mesmo. Não, não, não. Isso é pecado. Isso é uma coisa que você precisa se arrepender. Não é uma coisa que você é assim mesmo. É uma obra da carne. E você que fica todo tempo explodindo de raiva, isso é uma obra da carne. Se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. É o que Paulo está dizendo. E aqueles que praticam essas coisas, ou coisas semelhantes a estas, não hão de herdar o reino dos céus. Não é eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. E lembre-se que eu estou dizendo, são pessoas que estão constantemente na prática desses pecados. Décimo, discórdias. Significado: ambição egoísta, criar divisões para se autopromover. Vamos a alguns exemplos práticos. Fazer fofoca para derrubar alguém e subir no lugar. Isso tem muito dentro da igreja. Tem ou não tem? O irmão cria fofoca do outro, inventa uma história do outro para derrubar o outro, às vezes para tomar o cargo dele, para ficar no lugar dele, ou até mesmo só para destruir a vida dele. Criar divisão na igreja ou grupo para ser o líder, né? Usar manipulação para influenciar pessoas, trabalhar apenas visando benefício próprio. O nome disso é discórdia, aquela pessoa que quer trazer divisão. A alegria dela é destruir as coisas, destruir amizades. Por exemplo, que as pessoas querem destruir o casamento. Não pode ver o outro feliz com a mulher dele, quer destruir. Ou não pode ver uma amizade, quer destruir. Não pode ver uma união dentro da igreja, quer destruir. Isso é discórdia. E essa pessoa ela tem que se arrepender, porque ela vivendo desse jeito, ela vai parar no inferno. 11, 11º, né? Dissensões. O que vem a ser isso? Divisões, rupturas, falta de unidade. Exemplos práticos: sair da igreja levando um grupo com você. Já aconteceu isso? Você já viu isso acontecer em algum lugar? Aquele irmão que teve uma discussão com o pastor da igreja. E aqui eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado, porque às vezes o irmão que sai é o que está com a razão e não o pastor. Eu já vi isso acontecer. Mas vamos supor que a pessoa sai e ela leva um monte, intencionalmente. Eu estou falando intencionalmente. Sai e leva 30 irmãos com ele, vai lá e funda a igreja dele. O nome desse pecado é dissensões. É o irmão que vai lá, faz a cabeça dos irmãos, começa a botar a igreja contra o pastor para poder levar essas pessoas com ele para abrir um ministério, para abrir uma igreja. Isso eu já vi aos montes acontecer. Se você pesquisa na internet, você vai achar. Os irmãos, pessoas que fazem isso, né? Então, é dissensão, divisão. Criticar a liderança para gerar revolta nos outros. Sabe, aquele pastor, tu tá vendo que ele é assim? Mas ele não é assim não. Eu conheço esse pastor é assim, assim, assim. Então ele cria esses comentários para gerar revolta nas outras pessoas. Criar doutrinas exclusivas que separam os irmãos. Se não for do meu jeito, não participo. O nome disso é dissensão. É um pecado da carne. E a pessoa que faz isso precisa se arrepender. Facções. 12º. Seitas, grupos fechados por ideias ou heresias. O que vem a ser as facções que Paulo está falando? Isso aqui abrange tanto no campo de instituições, quando eu falo instituições, estou falando de igrejas, quanto de facções dentro da igreja, grupos mesmo dentro da igreja, certo? Vamos a alguns exemplos práticos. Acreditar que só eu ou só o meu grupo é salvo. Por exemplo, tem igrejas que dizem que a salvação só está lá na igreja deles. Aqui, por exemplo, eu acredito que não são todos, mas eu já vi padres falando que a salvação só está na igreja católica. O nome disso é uma obra da carne, são facções. Entende? Tem igrejas que foram fundadas que eles dizem que só tem a salvação lá. Testemunho de Jeová. Eles acreditam que só tem salvação lá.
Alguns, não são todos, adventistas, acreditam que a salvação só tem lá, aqueles que guardam o sábado. Se não guardar o sábado, vai para o inferno. Aí eles acreditam que para ser salvo tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado, vai para o inferno. E os outros que não guardam o sábado vão para o inferno. É facção. Então você pode pesquisar várias igrejas que surgiram e eles são exclusivistas. Não, só aqui tem a salvação. Aqui tem que ser, com essa doutrina aqui tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, vai para o inferno. Entende? São facções. Isso aqui está alastrado aos montes, né, no meio das pessoas, e as pessoas não veem isso. Seguir doutrinas estranhas à Bíblia, só que as pessoas que seguem doutrinas de homens e não o que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, tem uma doutrina que está no meio da igreja, está até famosa, que é pecado usar barba. Olha, eu uso barba, ó. Então estou no pecado. Tem igrejas que pregam isso. Não pode usar barba. Mulher não pode cortar o cabelo. Não pode depilar o pelo do sovaco. Não pode, porque é pecado, vai pro inferno. Por incrível que pareça, tem igreja que defende isso, né? E eu acredito que a igreja que defende isso, a mais conhecida é a Deus é Amor, né? Essa é a igreja que defende isso. Não pode se depilar com barbeador. Não pode, porque é pecado. Isso é doutrina de homem. A Bíblia não ensina sobre isso. Não pode usar brinco, vai pro inferno. Não pode usar batom, vai pro inferno se usar batom. Não pode usar maquiagem, vai pro inferno, Jezabel. Doutrina de homem, porque não tem na Bíblia isso. Então vamos lá. Idolatrar um líder e desprezar o restante do corpo de Cristo, aquelas pessoas que exaltam seus pastores ou a sua liderança, bota ele lá em cima. O nome disso é facções. É um pecado da carne chamado facções. 13º, invejas. Acredito que você conhece muito bem esse pecado. Desejar o que é do outro com amargura. Exemplos aqui que a gente pode ver. Ficar triste com o sucesso dos outros. O rapaz pega uma promoção dentro de uma empresa, ou ele alcança um cargo dentro da igreja, ele está crescendo, está desenvolvendo, aí a pessoa olha para ele e sente inveja, não se alegra. Né? A característica disso é a pessoa que sente tristeza quando o outro consegue alguma coisa. O nome disso é inveja, é um pecado da carne. Querer que alguém perca para se sentir melhor. Então ele quer que o outro perca. Eu não estou falando aqui com relação a times de futebol. Tem a rivalidade dentro de times de futebol. Claro que o outro vai querer que o outro perca porque ele quer ganhar. Eu tô nesse sentido, mas com relação a pessoas, quer que o outro perca na vida, quer que o outro perca o emprego, quer que o outro perca o cargo, quer que o outro perca, se dê mal na vida. O nome disso é inveja. Criticar quem prospera ou é abençoado. O irmão começa a prosperar, aí começa a criticar a vida dele. Não, ele está roubando, ele está enganando. Isso não é de Deus não, ele tá dando certo para ele, mas isso aí não é de Deus, é inveja, o nome disso. E a frase que muitas pessoas dizem, né? Por que com ele e não comigo? Por que dá certo com os outros e não dá certo comigo? Claro, parte de um sentimento de inveja. É uma pessoa que não quer ver o outro prosperar, ele não prospera e também não quer ver o outro prosperar. É inveja. 14º, bebedices. É a embriaguez, o vício em bebidas alcoólicas que você conhece, né? Exemplos, beber até perder o controle, justificar o álcool dizendo Jesus também bebia vinho, né? Frequentar bares ou ambientes de bebedeira, usar bebida para escapar dos problemas. Essas pessoas que estão vivendo assim, estão praticando o pecado da carne chamado bebedice ou bebedeiras. Glutonarias. É o 15º pecado, né? Da lista de Paulo. Festas desregradas, vício em comida e prazeres. Vamos alguns exemplos práticos. Comer compulsivamente sem autocontrole. Comer ou beber para preencher vazios emocionais. Sabe quando aquela pessoa que tem uma decepção amorosa ou quando tem algum problema na vida, aí ela corre para o pote de sorvete. Ela corre para comer pizza, ela corre para comer hambúrguer. Aí ela alivia sua atenção na comida. Isso é um pecado, é glutonaria, porque você não está comendo porque você está com fome. Você está comendo simplesmente porque você quer aliviar alguma tensão e você taca ali comida no bucho. O nome disso é glutonaria. Viver para o prazer do corpo e não para Deus. Aquela pessoa que vive no prazer da comida. Eu quero comer para me satisfazer e me alegrar. Comida, comida, comida. É um pecado, glutonaria. E Paulo ele encerra dizendo que a frase que eu repeti várias vezes, ele diz coisas semelhantes a esta. O que significa isso que Paulo está dizendo? Tudo o que se parece com essas práticas, mesmo que não esteja na lista. Vícios, malícia, vício em redes sociais, comportamento sensual disfarçado, mentiras constantes, jogos emocionais, manipulação. As pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando Paulo fala as pessoas que praticam essas coisas, ele está falando de uma prática constante. Paulo não está falando sobre deslizes.
Lembra, o pecado na vida do crente precisa ser acidental e não intencional. Então, se na sua vida você vive na prática desses pecados constantemente, então você tem que se arrepender. Porque as pessoas que vivem na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que está falando. Amém? Então isso é um alerta para a nossa vida. Se você está em alguma dessas práticas, se arrependa, vá a Deus, peça perdão e lute contra esses pecados para que você possa se ver liberto deles, para que você não venha ser deixado lá de fora quando Jesus voltar. Amém? Se você gostou desse vídeo, convido você a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a comentar nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.